Bom, tias, agora eu quero falar para vocês uma coisa. Dentro da escola bíblica dominical, a maioria das tias usam revistas, tá? E a maioria delas usa a revista da CPAD, tá? A revista da CPAD, ela vem dividido de 0 a 2 anos é o berçário, de 3 a 4 anos maternal, de 5 a 6 anos jardim de infância, de 7 a 8 anos primário, de 9 a 10 anos juniores e de 11 a 12 anos, aliás, de 11 a 12 anos, pré-adolescentes. Então, ela vem divididas assim. Para quem trabalha com salas separadas, amém, beleza, vai comprar a revista assim, né? Para quem trabalha com uma sala mista, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer isso, tá? A gente vai estar falando isso. Porque a maioria das igrejas não tem esse recurso, não tem salas, então geralmente é uma sala só e ainda não é muito grande, tá? Então você pode fazer o que na revista? Você pode escolher a revista de acordo com a idade da maioria, tá? Por exemplo, se a idade das suas crianças for os juniores, você pode escolher os juniores, né? E aí eu vou te dar uma ideia para vocês fazer com os menores, porque eles não vão conseguir fazer a atividade que estão nos juniores. Se você tiver uma sala maior e conseguir separar pelo menos de 2 idades, já é excelente. Por exemplo, vamos supor que você tem crianças de 3 anos até, né, os 12 anos. Então, o que acontece? Você pode escolher, né, uma revista dentro para os maiores e uma revista para os menores. Você precisa entender que aí você vai ter que preparar 2 aulas. Por quê? Porque as revistas que você escolher para a idade menor, ela é cada dia, né, cada domingo, vai ser uma lição diferente e vai ser diferente da revista dos grandes. Não vai ser a mesma lição. Então, se você conseguir preparar 2 aulas durante a semana, você consegue dar aula para as crianças. O que você faz? No momento da história, que nós vamos falar sobre o cronograma, mas aí, no momento da história, você pode, por exemplo, ensinar os maiores, né, passar a história para os maiores, deixar os maiores fazendo atividade, né? Enquanto eles fazem a atividade, você faz a história com os menor na outra mesa, tá? Você pode fazer isso. Se você tem uma equipe, você vai separar a equipe e aí consegue uma ficar sentada. Isso se você tiver um espaço maior para não atrapalhar a história de um do outro, tá? Bom, eu nunca fiz dessa maneira, tá? Eu vou ensinar a maneira que eu fazia para vocês, tá bom? Eu nunca fiz dessa maneira. Eu acho assim, a tia vai ter que preparar 2 ou 3 até, né, dependendo da idade aí, de 2 até aulas diferentes, recursos diferentes para estar levando para dentro da sala. E aí vai ficar confuso, principalmente se você não tiver muito ajudante. Se você tiver aí, vamos supor, uma tia te ajudando, ou às vezes nem isso, porque eu trabalhava na escola dominical e não tinha ninguém me ajudando, era eu sozinha. Então, assim, dentro da sala eu ficava sozinha. Então fica muito difícil, tá? Então, tem essa maneira aí, se você quiser achar que dá conta, achar que vai dar tudo certo, amém. Mas eu nunca fiz dessa maneira, tá bom? Vou te ensinar outra, né, que eu falei. A gente já falou que precisa ter da sala, sobre a decoração, sobre tudo isso, tá tudo certinho. Nós já falamos sobre tudo isso. O que eu quero falar pra vocês aqui é sobre o cronograma. Bom, então nós vamos fazer assim, que aí nisso também eu vou ensinar a maneira que eu fazia, tá bom? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui antes, ó, essa revista aqui é a revista do CPAD, tá vendo, ó, dos juniores, essa aqui é uma dos juniores, ó, tá vendo? Então ela vem, né, vamos supor, você compra lá de 2 idades, aí ela vai vir, né, vamos supor, a primeira lição dessa dos juniores, vou te mostrar pra você ter ideia, pra você ver como é que é complicado. Fala do Deus Criador, a primeira dessa aqui, tá? Essa aqui é antiga, tá? E essa aqui é do Jardim da Infância, ó. De 3 a 5, acho. De 5 a 6 anos, tá vendo? Jardim da Infância, ó. As atividades dela são bem facinho e tudo. Mas olha, a primeira lição é: o meu amigo envia ajuda. Tá vendo? São 2 lições. Se eu trabalho com essas 2 revistas dentro da minha sala, eu tenho durante a semana preparar essas 2 aulas. Eu tenho que conseguir conciliar meu cronograma todinho durante a aula para me conseguir dar a lição para os grandes e dar a lição para os pequenos. E tudo dentro da mesma sala. Então isso é muito complicado. Se você conseguir, amém, pode fazer isso, tá? Mas eu vou dar a minha dica. Para ficar mais fácil para vocês aí, a maneira que eu fazia.
Bom, vou te passar um cronograma aqui agora, tá? Nessa aula a gente vai falar um cronograma. Por exemplo, a criança, ela tem um tempo de concentração, né? Quanto menor, menos é o tempo de concentração dela. Uma criança de 12 anos, né, ela vai conseguir ficar mais tempo prestando atenção naquilo que você está explicando, ensinando, contando uma história, né? E a criança menorzinha, ela vai ter mais dificuldade. O tempo de concentração dela é até mais ou menos uns 5 minutos. Então, é muito pouco o tempo de concentração. Então, assim, se você trabalha né, com crianças de várias idades, nós vamos ter tempos de concentração diferentes. Então, você vai ter que ter um jogo de cintura aí com a questão das crianças, tá? Porque senão vai ficar complicado aí na hora da sala, com cada uma tem um tempo de concentração diferente, cada um tem uma maneira de entender por causa da linguagem que você precisa usar. Então, uma coisa que eu vou dizer pra você, você trabalha com sala mista, não leve criança muito pequena pra sala, não abre de jeito nenhum. Você coloca lá uma idade que vai ser tranquilo. Se você tiver uma equipe maior, você consegue pegar uma criança até menor. Mas o que acontece? Berçário. A igreja que tem várias salas, ela vai fazer um berçário. Então, ela até consegue pegar as crianças pequenininhas. A igreja que só tem uma sala, não pegue berçário. Não pegue os bebezinhos, não pegue os menores. Porque você não vai conseguir ficar tudo numa sala só e o perigo de machucar e a responsabilidade, como eu disse já, é sua quando as crianças estão nas salas, tá? Então não tem como, porque você vai precisar de um berço, vai precisar de coisa adequada, toda a estrutura dessa sala tem que ser diferenciada, feita exatamente para aquela idade. Então não pegue, tá? Então pegue crianças de 3 anos pra cima, entendeu? Que vai facilitar, que as crianças de 3 anos já falam, já andam. Então são crianças mais fáceis para você lidar dentro de uma sala mista, tá bom? Senão você vai passar muito aperto. E outra coisa, muito perigoso, se acontecer qualquer coisa com os menores na sala, a responsabilidade é sua. Você tá dentro da sala, a responsabilidade é toda sua. Então isso é muito, 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 muito complicado, tá bom? Deixa eu dar uma mexidinha aqui, pra ver se eu consigo dar uma baixadinha aqui. Então, olha só, a gente já falou sobre isso também na aula passada, sobre o acolhimento, tá? Eu ensinei pra vocês aquela técnica, né, da criança faz a fila na porta, ela vai chegando, você tá esperando, e aí ela vai escolher o tipo de coisa que ela quer, um abraço, um aperto de mão, tal, tal. Eu usei por muito tempo esse avental aqui na minha escola, na escola bíblica dominical. Por muito tempo eu usava esse avental aqui, ó, né? Sempre eu colocava ele em cima da minha roupa que eu estava, né? É um avental, ó, escrito Jesus com um roxinho, tá vendo? Eu usei por muito tempo esse avental. É um avental bem simples e aí fica bem divertido, né? Bem legal pra você estar numa sala de aula e você coloca em cima da sua roupa, tá bom? É uma ideia, né? Pra vocês poderem fazer aí pra vocês, né? Porém, hoje, né, a gente tem outros tipos de aventais. Tem esses mais bonitinhos, ó. Esse avental aqui tem o meu nome escrito, tá vendo? Eu vou mostrar esse, porque esse serve pra qualquer ocasião, né? Esse avental não uso só pra isso, tá, gente? Até pra ministrar nas igrejas eu costumo usar ele, tá? Pôr ele. Tá vendo? É um avental, eu tenho lá, sou eu que faço, tá? Então eu tenho lá no Instagram das nossas coisas, os meus materiais que eu tenho, todos sou eu que faço, tá? E a gente faz também pra vender, tá bom? Então eu faço vários materiais, vários recursos. Esse aqui, tá vendo? Ó, foi feito com as minhas características, né? Então você pode ver com a bonequinha, né? As minhas características, o meu nome aqui, e aí eu fiz do plano da salvação embaixo, ó. Vendo? Os coraçãozinhos com o plano da salvação. Mas aí quando a gente faz, né? Isso aqui também, quando a gente faz de acordo com o que a tia pedir, tá bom? Tema para congresso, uniformezinho, e a tia precisar, o tema vai ser tal, e aí fazer a decoração de acordo com o tema, tá? Então, assim, é uma ideia, você pode receber as crianças com um avental, né? Olha que legal, né? Vestidinha de avental. Outra ideia também legal que você pode usar para receber as crianças, né? É o semáforo, né? Eu falei para vocês fazerem um semáforo para colocar na parede, não falei, né? Então, mas é legal também, dá para você usar. Esse aqui eu fiz com uma pregação, tá vendo?
Mas lá na igreja eu quis trazer pra você, porque lá na igreja eu fiz parecido com esse. Só não pus os bracinhos e as perninhas, mas eu fiz parecido com esse. Peguei o pregador de roupa, em cada pregador de roupa eu coloquei o nome da criança. E aí eu colocava de acordo, né? Ia passando. Se a criança fizesse, fez uma bagunça. Aí ele ia ele tava aqui no felizinho, fez uma bagunça. Aí ele vinha pra aqui, ó. Aí se a criança fizesse, vamos supor, 3 desobediências daqueles combinados lá, eu falei sobre isso, o painel do descombinadinho, né? Se a criança fizesse, vamos supor, 2, 3, né? Você colocar a regra aí na sua sala, na sua sala. Ela ia pra esse vermelho aqui, ó, né? E aí criança nenhuma queria o nome dele, né, o nomezinho dele aqui, ó. Então as crianças comportavam, né? Então a maneira de você fazendo as crianças comportar. Vocês podem receber as crianças também com, né, um reloginho, né? E aí você pode falar que tá na hora, né, da nossa escolinha. Tá na hora da nossa escolinha. Vamos aprender. Vocês podem, né, fazer com as crianças. Olha que legal. Receber as crianças assim também é uma ideia. Outra coisa que vocês também podem receber as crianças é um coração. Olha que coisa linda. Vocês podem colocar aqui e recepcionar as crianças. Tá vendo? Esse coraçãozinho aqui, ó, ele é muito legal, ó. Tem um lugarzinho de colocar as mãos, né? E aí você pode receber as suas crianças. Gente, isso aqui são ideias para vocês poderem receber suas crianças de maneira diferente, tá? Crianças não gostam daquilo, né? Daquela coisa. Então você pode sim fazer coisas diferentes. Outra coisa muito legal também é esse braço aqui, ó, para dar abraço. Tá vendo? Vocês podem usar também para receber as crianças. Serve também para receber as crianças, tá vendo? Ó, muito legal. E a ideia bem legal também, mais legal ainda, as coisas articuladas, sabe? Jesus articulado, menino articulado. Bom, eu não tenho um articulado, tá? Eu não tenho, eu uso esse aqui. Ele é tipo de articulado, ele é grandão, ele é um Jesus grandão, mas porém esse é feito de espuma, tá vendo? Esse meu Jesus aqui, ó, ele é grandão, ó. Ele é enorme. Então, sim, eu uso também para minhas ministrações. Mas você pode fazer o articulado, pode fazer de EVA, né? Pendurar em vocês, né? E usar, pode fazer o articulado, que o articulado ele estica os braços, entendeu? Eu também faço, tá? E aí, coloca a mãozinha aqui e pode receber as crianças. Aí abraça as crianças, entendeu? Faz toda aquela coisa. Esses materiais são para você fazer acolhimento, tá? Uma coisa muito legal que vocês podem fazer no acolhimento é você, com cada criança, se você tem pouca criança, dá para você fazer isso. Você inventar um toque diferente, entendeu? Uma coisa diferente, igual aperto de mão, assim, como é que é? Aperto de mão, aí vocês podem fazer, dar toquinho, ou, sabe? Tem umas maneiras legais de se cumprimentar. Vocês podem inventar para cada criança um toque diferente. Então, cada uma já vai ter o seu toque, ao invés de fazer aquelas figuras na beiradinha, tá bom? Então, essa parte aí do acolhimento. Essa parte do acolhimento, ela tem que durar aí de 3 a 5 minutos, tá? Não pode ser muito extenso, não. Porque você tem aí 1h30, por exemplo, de escola, 1h30, né, de escola dominical, tá bom? Aí entrou todo mundo, você vai fazer a oração inicial, que também é rápida, de 2 a 3 minutos da sua oração, tá bom? Então, você já pode colocar as crianças para orar. Se você tiver feito alguma figura, alguma coisa, vamos orar, alguma coisa assim, você já coloca. Tem uma bonequinha que agora tá aqui no meio, eu não vou achar para vocês. Tem uma bonequinha que a gente, que tá escrito, tem um coisinha escrito assim, vamos orar. E aí o olhinho abre e fecha. Depois eu vou postar pra vocês, eu vou tirar uma foto e vou mostrar pra vocês essa bonequinha. Ela é feita de EVA. E aí o olhinho você abre e fecha. Pode pegar aquela coisinha e falar, é hora da oração. Quando a gente vai orar, o que a gente faz? Você abaixa o olhinho e a bonequinha fecha os olhos, para as crianças saberem que fecha os olhos, né? E aí nós vamos orar. Fica todo mundo em silêncio. Essa oração inicial, ela tem que ser bem rápida. Aí você pode fazer o momento da oferta, né? E você pode, gente, esse cronograma vocês não precisam seguir ele à risca, você pode fazer da sua maneira, tá bom? Da EBD, né? A da salinha lá que eu falei pra vocês seguirem o da liturgia, da EBD já é outra coisa, tá bom? Aqui agora eu tô falando da escola dominical, ok? Você faz o momento da oferta, tira a oferta das crianças e aí você vai usar também a mesma coisa. Se lá usa salva, você usa salva, tá bom? Você vai fazer depois o momento do louvor para introduzir, depois da oferta, para introduzir,
né, a sua palavra, o que você vai levar de história para as crianças, tá bom? Esse momento de louvor é o quê? É um pedacinho, coro, um corinho. Porém, você procure levar, se você for levar esse momento de louvor, às vezes, se você não for levar, beleza, você vai fazer o seu cronograma. Se você for levar, você vai pegar louvor que tem a ver já com uma história que você vai iniciar, tá bom? Por quê? Porque senão você vai cantar, aí você canta lá, como Zaqueu, eu quero subir. Aí a história que você vai cantar com as crianças não é de Zaqueu, aí vai falar de Lázaro. Então tá assim, totalmente fora. Então, né, tem que ser corinhos que não pregue nenhuma história bíblica. E se for, ela já é uma introdução, né? E aqui no lugar do louvor também, você pode fazer um quebra-gelo com as crianças que tem a ver também. Fica muito legal antes da palavra. Tem vários aí, tá? Vocês continuem seguindo aí, que a gente vai estar colocando algumas dicas aí pra vocês sobre isso, sabe? Quebra-gelo. E aí você sempre faça de acordo com isso. Você vai fazer o momento do louvor e vai ir para o versículo bíblico. Esse versículo bíblico eu vou dar uma ideia legal para vocês poderem fazer com as crianças. Ela vai memorizar o versículo bíblico. Então vamos supor que o versículo bíblico é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí as crianças vão decorar esse versículo. Então eu fiz por um bom tempo assim com as crianças, ó. Eu fiz uma caixinha, né? Que aqui, olha pra você ver, ó, é muito simples, ó. É uma latinha, ó, de plástico, um potinho, que eu somente nem fiz muita decoração, ó. Que eu somente fiz uma decoraçãozinha aqui, ó, tá vendo? E aqui dentro eu coloquei escrito, coloquei os papelzinhos, vou mostrar pra vocês. Escrito assim, ó. Ó, aqui tá escrito aqui, ó, correndo. Tá vendo? Ó. Aí você pode imprimir também, que tem na internet várias ideias. Ó, pulando. Não sei se você consegue ver aí, ó. Pulando, tá? Aí você pode colocar pulando num pé só, pulando, correndo. E aí você pode colocar várias coisas. Sorrindo. Aí vamos supor, eu fazia assim, a minha sala não tinha muitas crianças, então praticamente todas participavam. Dava tempo, tá? Se você tiver muitas, você não vai conseguir fazer isso pra muitas, tá? Mas você pode, ó, você pedia pra criança tirar um papelzinho, a criança tirava o papelzinho. Quando ela tirava o papelzinho, né, e esse papelzinho saía, aqui saiu, pulando. Aí, o que vai fazer? Você vai fazer, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, todo mundo pulando e falando o versículo. Aí outra criança tirava mais um papelzinho, sabe? Aí saía correndo, porque Deus amou o mundo. E aí você ia fazendo versículos para ajudar elas a memorizarem. Isso aqui é uma coisa bem simples e bem legal, tá? De fazer. As crianças amavam fazer isso aqui, tá bom? Isso para memorização de versículo. Isso aí tem que durar, pode durar aí de 5 a 7 minutos. Não passe muito, não ultrapasse, para não atrapalhar o restante do seu cronograma, tá? Aí depois você vai para a história. E aí você vai contar a história para as crianças. Essa história, ela tem que ser de 10 a 15 minutos também, tá? Se puder ser menos, né, mais rápido, porque é uma escola bíblica, porque tem atividades, beleza, tá? Mas não ultrapasse muito esse tempo. Aí você vai aí tem as atividades. Se você usa revista, tem as atividades. Você vai usar as atividades que tá lá, elas vão fazer na revista as atividades que estão lá, tá bom? E essas atividades também você marque um tempo, tá? De 10 a 15 minutos também para elas fazerem. Aí vai ter a oração final depois, né? E no finalzinho de tudo, né, na EBD, a gente sempre dá um lanche para as crianças, tá? Às vezes um suco, uma pipoca, né, um suco com biscoitinho, uma pipoca, coisa simples, não precisa ser nada muito grandioso, tá bom? Bom, esse é o básico. Agora eu preciso falar para vocês o que eu fazia no momento da escola e a minha maneira. Eu quero explicar para vocês, tá bom? Só que eu vou explicar num outro vídeo.